Salve, pessoal, tudo bem? Quem quer ficar milionário, não é verdade? O Gary 11 vai fazer uma venda de 10 galpões logísticos e vai render milhões para o fundo e, consequentemente, muito dinheiro para os seus dividendos que você vai receber na proporção de cotas que você tiver dele. Então, assista esse vídeo que nós vamos falar tudo sobre o Gary 11, grau de alavancagem, diversificação de patrimônio, diversificação de inquilinos, contratos, gestora e principalmente a notícia que o Gary 11 vai vender esses galpões logísticos por milhões e pode render muito dinheiro em dividendos. Então já escorrega aquele like, cola com a gente, mande para outras pessoas que essa notícia vai ser muito bom, porém eu vou fazer um adendo no final do vídeo. Então vamos lá. Então vamos falar do Gary 11. Vou separar esse vídeo em algumas partes. Essa primeira parte é aspectos gerais: preço de cota, dividend yield, rentabilidade, patrimônio líquido, e depois vamos falar dos aspectos operacionais do fundo: número de imóveis, diversificação geográfica, diversificação de inquilinos, grau de alavancagem. Vamos fazer uma simulação do quanto que você precisa investir pré-liberação de dividendos e depois dessa grande liberação de dividendos. E no fim vamos falar dessa notícia da operação que o fundo vai fazer e que vai render muito dinheiro para os acionistas. O Gary 11 ele tem um preço de cota de aproximadamente R$ 9,00, tem um dividend yield bem interessante de 11,5% e uma valorização nos últimos 12 meses de 11% aproximadamente. Do seu IPO até mais ou menos março de 2023, ele deu uma bela de uma lateralizada. O preço de cota não saiu muito do lugar, mas de março de 2023 até hoje, a cota valorizou bastante. 11%, para você saber, para fundos imobiliários é uma valorização muito grande. Para as ações já é uma boa valorização. Para fundos imobiliários que têm um risco muito menor e uma variação muito menor, 11% é muito. E se você associar essa valorização a um dividend yield de 11,5%, então você vê que o fundo ele tem entregue bastante coisa para o seu acionista. Se formos comparar o Gary 11 com renda fixa e o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, além do Ibovespa, né? Eu fiz essa comparação com todos. Via de regra, o Gary 11 e o CDI eles ficam brigando. E por um período aqui, você vê que o Gary 11 ele perdeu de fato para o CDI, mas agora eles estão ali empatados. É preciso levar em consideração que o Gary 11 ele valorizou muito mais do que a média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e valorizou muito mais do que a média das ações, o Ibovespa. Então você pode ver que o Gary 11 ele tem entregue bastante rentabilidade e bastante dividendos. O patrimônio líquido do fundo também é bastante interessante. Ele ficou estável ali até dezembro de 2023 e depois ele aumentou bastante o número do seu portfólio. Vai ao encontro do que nós vimos com relação à rentabilidade. Ela ficou ali estável até 2023, como nós já vimos, e depois valorizou bastante. Então, a rentabilidade tem acompanhado bastante a evolução do patrimônio líquido do fundo. Fique de olho nisso, nas aquisições que o fundo tem feito e nas negociações dele. Mas aqui você já observa que preço de cota, rentabilidade tem acompanhado a evolução do patrimônio líquido. Vamos falar agora dos dados operacionais do fundo em si, que é o que o fundo divulga trimestralmente. O fundo ele tem um valor patrimonial de 1,34 bilhão, ele distribui cerca de 8 centavos por cota, e guarde esse valor, e hoje ele tem cerca de 39 ativos. O valor patrimonial da cota que ela deveria custar é R$ 9,10. Hoje ela está custando R$ 9,00. Então você ainda tem algum desconto se você for fazer a aquisição de alguma nova cota. Tem uma liquidez diária de 5 milhões aproximadamente, isso é bastante coisa. Tem um prazo médio de aluguéis de 12,6 anos. Esse dado aqui ele é muito importante. O prazo médio de aluguéis, quanto maior for esse prazo, melhor para o fundo, porque você diminui o risco de negociação. Em determinado momento da economia, ela pode estar em baixa e, por isso, os inquilinos ele pode ter um poder de barganha maior sobre o fundo. Quanto maior for esse prazo, menor é esse risco de negociação, o que é positivo para o fundo, consequentemente para você. O múltiplo P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, tem como referencial o número 1, ele está 0,95, de acordo com o relatório do fundo. Então você pode ver que ainda está um certo desconto de 5%. Tem 340 mil cotistas, bastante pessoas físicas e jurídicas têm o fundo em suas cotas e possui uma vacância física e financeira de 0%. E qual é a diferença entre vacância física e vacância financeira?
Vacância física é espaço vago. Se você tem aquele supermercado que não está sendo alugado, se você tem aquele galpão logístico que não está sendo alugado, que são as atividades que o fundo presta, então isso é vacância física. A vacância financeira são descontos. Por exemplo, se um determinado inquilino ele ia pagar R$ 1.000 de aluguel e ele vai pagar 800, então você tem R$ 200 de desconto de vacância financeira. Ou, por exemplo, se o inquilino ia pagar o aluguel imediatamente, mas o fundo, por algum motivo, resolve postergar em 2 meses o pagamento da primeira prestação daquele aluguel. Então, você tem uma vacância financeira de 2 meses, ou seja, de duas prestações. Então, você precisa separar vacância física e vacância financeira, que são duas coisas distintas, mas que fazem parte da atividade do fundo. É preciso levar em consideração também que o fundo ele exerce, é um fundo híbrido, ele exerce atividade de renda urbana e de galpão logístico. Muitos fundos híbridos exercem atividades de lajes corporativas e logística, como KNRI, a LZR11. O Gari 11 não, ele exerce atividade de renda urbana e logística. Falando um pouco da liquidez do fundo, você vê que muitas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, têm Gari 11 em suas carteiras, em seus portfólios. Tem mais de 340 mil cotistas e tem uma liquidez diária de mais de 5 milhões. E ele só cresce. Aqui nós vamos falar um pouco do portfólio que o fundo possui. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem cerca de 39 imóveis, segmentados em dois tipos de atividade, logística e renda urbana, como nós já acabamos de falar. 100% dos contratos do fundo eles são atípicos, ou seja, o inquilino ele precisa cumprir o contrato até o final e se isso não acontecer, ele vai pagar a multa de onde ele terminou o contrato até o final, como se ele tivesse cumprido. Então, isso aqui proporciona uma previsibilidade muito grande para os ativos do fundo. Tem um prazo médio de aluguéis de 12,6 anos, nós já falamos que isso aqui é bastante positivo. Tem 6 inquilinos locatários high grade, ou seja, high grade significa baixo risco. High yield significa muita rentabilidade, muito pagamento, mas muito risco associado. High grade não, são inquilinos conservadores. Em localização, está em 14 estados do Brasil. Se formos analisar o peso que cada atividade exerce no fundo, 74% está em renda urbana e 26% em logística. E São Paulo e Rio Grande do Sul são os dois estados com a maior participação. Você tem ali 27% também em outros, mas isso é pulverizado. Com relação a inquilinos high grade de baixo risco, como nós já vimos, você tem o Carrefour como o principal. Com relação aos contratos, como nós já vimos também, 100% desses contratos são atípicos. Isso coloca o fundo numa posição estratégica muito grande. Ou seja, quase nenhum fundo imobiliário possui 100% dos contratos atípicos e 0% de vacância. Isso é um ponto extremamente positivo que diferencia o Gari 11 de qualquer fundo imobiliário que nós temos. Analisando aqui a DRE, não se assuste com essa quantidade de números, nós vamos focar principalmente com relação à receita, porque eu mostrei para vocês que 76% das atividades do fundo estão em renda urbana e o restante em logística. Porém, se você analisar o total de receitas do fundo pelas suas atividades, que ó, resultado imobiliário de logística, nós temos 7,7 milhões. E o resultado imobiliário de renda urbana, 5,4. Ou seja, embora o fundo tenha 74% do seu segmento voltado para a renda urbana, o segmento de logística é o que proporciona a maior rentabilidade para o fundo na sua receita. Olhando para os locatários do fundo, nós temos que todos os locatários do fundo são de AA para cima, AA Plus e AAA. Isso garante uma estabilidade para o fundo. Para alguma crise econômica ou alguma crise aqui no Brasil atingir e afetar esse tipo de empresa, é porque o mercado ele já foi todo destruído, ele já foi todo afetado. Então, esses inquilinos eles proporcionam uma estabilidade muito grande por recebimento de aluguéis, o baixo número de vacância e, consequentemente, mais dividendos para você. Eles também são segmentados por setor de atuação. E o setor que tem o maior peso na participação do fundo de renda urbana é varejo com 31%, depois vem varejo com o grupo Mateus, seguido de bens de consumo com o grupo Bet. Vamos falar agora do grau de alavancagem, que é o tema que todo investidor do fundo imobiliário Gari 11 quer saber e acompanha com muito cuidado, porque o Gari ele tem um grau de alavancagem considerado muito alto. Mas será que isso é um problema para o fundo? Boa pergunta, nós vamos responder isso agora. O fundo está com um grau de alavancagem de cerca de 26%.
já esteve maior, mas também já esteve menor. E ele tem disponibilidades atuais, ou seja, dinheiro em caixa, para cobrir cerca de 9 anos. É 9,9, 10 anos, mas está nessa faixa. Então o fundo ele tem muito dinheiro em caixa e ele tem ali uma margem para atuar com seu dinheiro em caixa com relação às dívidas muito grande. As dívidas que o fundo estrutura são CRIs casadas com contratos de aluguéis atípicos e de longo prazo, com lastro. Ou seja, o que o fundo está dizendo aqui? Que as dívidas que o fundo tem emitido para poder fazer os seus investimentos, elas são de longo prazo e em contratos atípicos. E o fundo ele tem atuado de maneira ativa para a expansão da reciclagem do portfólio, manutenção da disponibilidade para fazer frente às obrigações de amortizações de CRI que possui. Fiz aqui uma montagem, porque eu peguei vários relatórios que o Gariose disponibilizou, de dezembro de 2024, janeiro de 2025 e agora o de maio de 2025, para mostrar a diferença do endividamento do fundo e a sua posição de caixa com relação a prazo e obrigações que ele possui. E em maio de 2025, o fundo ele tem 9 anos de disponibilidade para caixa, ou seja, ele tem a capacidade de honrar com 9 anos de obrigações e um grau de alavancagem de 26%. Em janeiro de 2025, o prazo era 10 anos e o patamar de alavancagem do fundo era de 23%. Ou seja, esse ano o fundo aumentou um pouco o seu grau de alavancagem. Porém, em dezembro de 2024, o grau de alavancagem do fundo era de 35% com 9 anos de obrigações. Então o fundo ele saiu de 35% em dezembro do ano passado para 23% e agora está em 26%. Então você vê que o fundo ele tem se movimentado bastante no sentido de modernizar aquilo que ele possui e diminuir o seu grau de alavancagem, que é uma preocupação do investidor que o fundo e a gestora sabem. Então o fundo ele tem sim um endividamento bastante grande, quase R$ 1 bilhão em endividamento, mas ele tem um caixa bastante interessante para conseguir prover os 10 anos, esses primeiros 10 anos de cobertura, e depois o fundo ele vai fazendo aí ao longo desse tempo as operações de modernização, de compra e venda para reduzir esse grau de alavancagem e aumentar as suas disponibilidades. Essa é uma imagem bastante interessante que coloca como que o Gale se coloca na fila do pão. Ele faz o seu comparativo com diversos outros fundos dos segmentos em que ele está inserido. Por exemplo, FIIs de tijolo logístico, FIIs de tijolo de renda urbana e FIIs híbridos. Nós já falamos e você já está cansado de saber que o Gary Onze ele exerce as atividades de renda urbana e de logística, e por isso ele também é classificado como fundo imobiliário híbrido. Com relação aos fundos logísticos, o Gary Onze ele de longe tem um maior dividend yield, contra HGLG, BTLG, XPLG e por aí vai. Já quando se compara com renda urbana, o Gary Onze ele está levemente abaixo da média. Ele tem um dividend yield de 11,7, a média é 12,2. Fundos de renda urbana tendem a ter um dividend yield bastante alto. Só que lembrando a vocês, quanto maior for o dividend yield, maior é o grau de risco. O Gary Onze ele é um fundo conservador, com clientes high grade. Então ele opta por ter um dividend yield um pouco melhor, porém menor, porém com maior qualidade. Não necessariamente esse dividend yield de 15% e de 13,4% ele é sustentável e seguro. Então preste muito bem atenção nisso. Se formos comparar com fundos imobiliários híbridos, o Gary 11 ele está em segundo e bem acima da média. E vamos falar da notícia que saiu que o fundo Gary 11, da negociação que o fundo Gary 11 está realizando, e é o que eu sei que vocês querem ver. O Gary 11 ele negocia a venda de 10 imóveis e o fundo ele pode chegar a R$ 1,06 por cota. De acordo com a Money Times, o Gary 11, a negociação ainda está em fase preliminar, envolve assinatura de documento de exclusividade que permitirá ao potencial comprador aprofundar a análise dos ativos. Com a transação, se de fato ocorrer, o lucro ele gira em torno de 135 milhões e 156 milhões, o que dá um ganho de capital de 91 centavos a R$ 1,06 por cota aproximadamente. E de bônus ainda reduz em 355 milhões o grau de alavancagem do fundo. Ou seja, você vai receber uma bolada de dividendos de acordo com a participação que você possui
com o número de cotas, e o fundo ele ainda vai reduzir em 355 milhões o grau de alavancagem. Lembrando que o grau de alavancagem do fundo, do total que ele possui de dívidas, é 944 milhões, e esse número tem reduzido gradativamente. A TIR, que é a taxa interna de retorno, que é a que zera o VPL, que é o valor presente líquido, é de 23% ao ano, o que equivale a IPCA mais 18. Essa rentabilidade aqui, ela é insana. É muito grande essa rentabilidade e você não consegue essa rentabilidade em qualquer investimento, seja em renda fixa ou seja em renda variável, fora alguns outsiders. Seguindo aqui, o Gary Owens anunciou essas negociações da venda de 10 lojas de seu portfólio, que estão locadas pelo Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. O valor da proposta é de 464 milhões entre 464 e 485 milhões em distribuídos em diferentes estados do Brasil. Caso a transação seja concluída, gerará um lucro entre 135 e 156 milhões. Isso aqui nós já vimos. Então você vê que o fundo imobiliário ele tem trabalhado ativamente para entregar cada vez uma rentabilidade maior para você e uma segurança maior também, com um menor grau de alavancagem. Eu espero que essa notícia aqui seja bastante positiva para você e incentive você a investir no fundo, porém, não invista no fundo pensando somente nisso. E vamos fazer uma simulação do quanto que você precisaria investir para receber ali R$ 10.000 em dividendos do fundo. Eu vou fazer aportes grandes para o vídeo não ficar longo. Vamos fazer a aquisição aqui de 10.000 cotas. Ó, você já investiu cerca de 90 mil e está recebendo R$ 839 em dividendos. 50.000 cotas, você investiu cerca de R$ 445.500 e está recebendo ali aproximadamente R$ 4,200. 100.000 cotas do fundo, você investiu cerca de 890 mil e está recebendo 8.390 todos os meses sem fazer absolutamente nada. Com 120.000 cotas do fundo, você investiu cerca de R$ 1.070.000 e está recebendo ali R$ 10.000 aproximadamente todos os meses. Então você já tem uma noção de que, por Gary, para você receber R$ 10.000 todos os meses, você precisa investir 1.070.000. Agora vamos pegar esse mesmo valor de 120.000 cotas, R$ 1.070.000, e colocar aqui para a gente ver o quanto que você receberia nesse mês com essa bolada de negociação do Gary. Vamos colocar aqui as 120.000 cotas com um dividend mensal de R$ 1,08, que é o máximo que o fundo ganharia nessa negociação. E você vai receber todos os meses a bagatela, você vai receber naquele mês a bagatela de 130 mil aproximadamente. Então, pessoal, se você tiver cerca de 120.000 cotas do fundo, no mês em que o dividendo cair nessa conta resultante da negociação que o fundo fizer, você vai receber cerca de 130 mil. Um valor estrondoso que vai elevar em muito o dividend yield da ação. Esse dividend yield é do dividendo ordinário. Como o dividendo ele é uma proporção entre o valor da cota e o dividendo já distribuído, eu não alterei esse dividend yield aqui. Mas com esse valor, com esse não recorrente, esse dividend yield vai aumentar vai aumentar bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa simulação. Aqui você tem uma simulação ordinária do quanto que você vai receber, dado o valor que o dividendo sempre distribui, e aqui é o resultante da negociação que o fundo vai ter no seu valor máximo. Ok? Se formos colocar aqui o valor mínimo de 91 centavos, esse valor que você vai receber no mês não recorrente será de 110 mil aproximadamente. Não é nada mal, né? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é não investir no Gary ou em qualquer fundo imobiliário, em qualquer ação, por notícia, por alguma movimentação específica que determinado fundo ou ação vai fazer. Vocês precisam entender do negócio, entender a atividade que ele desenvolve, ver se isso faz sentido para a sua carteira com relação à proporção, risco e participação, e não concentrar em determinados setores. Você precisa ter um entendimento global, diversificar, diminuir esses riscos, e assim você vai estar exposto a determinadas ações positivas. E isso faz parte do mundo dos investimentos, ok? Não invista somente pensando nesses dividendos que vão cair. Entenda como que o Gary Johnson desenvolve as suas atividades, o que ele tem em seu portfólio, como ele faz isso, e aí sim você vai estar exposto a essas benesses.
ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Deixa aqui nos comentários alguma coisa que vocês queiram comentar sobre o fundo ou sobre o vídeo. E se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre outros fundos, outras ações, deixa aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço e valeu!